Bom dia, buongiorno. Vou contar para vocês hoje como que eu aprendi italiano. Se eu estudei antes de vir para Itália, se eu estudei só quando eu cheguei aqui, o que eu faço para manter italiano aqui e tudo mais. Depois do último vídeo que eu postei aqui no YouTube, falando que eu fiz o exame de proficiência B1, que é aquele exame lá para cittadinanza italiana para matrimônio, né, por ser casada com um cidadão italiano. Depois que eu postei que eu estava indo fazer o teste, muitas pessoas, de verdade mesmo, inclusive as que me seguem lá no Instagram, que estão me seguindo no Instagram, me perguntaram como que eu fiz para aprender italiano, né? Até outras pessoas que viram nos outros vídeos do meu trabalho, eu conversando com os meus colegas de trabalho, me perguntando, nossa, como você fala bem italiano. Não, gente, eu não falo bem italiano, eu me viro bem italiano, eu posso dizer, mas muitas pessoas me perguntaram como eu faço para estudar italiano aqui, como eu estudei, se eu estudei antes de vir para cá. Então hoje eu vou contar para vocês o que eu fiz no Brasil ainda, como eu estudei no Brasil ainda e como eu tento manter o meu italiano aqui ainda. Ma bom? Ok, ora partiamo. Oggi è lunedì e dovrò portare la macchina dal meccanico e con questo ho deciso di studiare un po' di italiano proprio per questa occasione. E raga, mamma mia, qui in Italia fa davvero caldo in questi giorni e una domanda. Avete capito quello che io ho detto? No? Ok. Siete tranquilla perché adesso io ve lo traduco, ok? Aspetta. Se você não entendeu o que eu disse, fica tranquilo, eu vou traduzir. Deixa eu só ligar meu notebook antes. Eu vou ligar aqui meu notebook porque eu vou precisar estudar um pouco de italiano. O que eu disse no começo? Eu disse, hoje é segunda-feira, eu decidi estudar um pouco de italiano porque eu vou ter que levar o carro no mecânico, então eu vou estudar para essa ocasião, porque aqui na Itália funciona assim, você começa falando italiano daquilo que você precisa mais se comunicar, com a burocracia, depois no trabalho, cada situação nova na sua vida e você vai estudar um pouco de italiano para aquela ocasião. Eu já contei aqui em outros vídeos que eu fui atropelada aqui na Itália, eu não sabia falar, eu falava pouco italiano, e você não vai estudar italiano para ser atropelado, não vou estudar como é que fala para fazer um exame, porque você não espera ser atropelado, e quando eu fui atropelada eu não sabia falar nada de italiano para aquela ocasião, então a caminho do hospital mesmo fui ali, como é que eu falo que eu tô sentindo dor no cox? Gente, eu trinquei meu cox, como é que eu vou falar cox em italiano? TJ, agora eu aprendi. Eu tive que aprender italiano ali no caminho, como que eu perguntava se eu precisaria de remédio, se eu precisaria de atestado, se eu teria que pagar alguma coisa, tudo ali eu fui aprendendo. Agora, eu espero não ser atropelada de novo, mas se algum dia acontecer, né, Deus me livre, mas agora eu já sei falar. Então, cada situação a gente vai aprender italiano, que vai ser o meu caso hoje. Eu vou ter que levar o carro no mecânico, e eu nunca levei o carro no mecânico. Então, eu estou estudando italiano, vou estudar italiano agora, para poder levar o carro no mecânico para ele e explicar o que está acontecendo com o carro, o que eu vou precisar que ele faça, quanto que custa, quanto tempo eu vou ter que deixar o carro ali, enfim. Então, foi isso mais ou menos no começo que eu disse. Hoje é segunda-feira, estou estudando italiano, vou estudar italiano para levar o carro no mecânico. Esses dias está fazendo muito calor aqui na Itália. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então eu vou traduzir. Foi isso que eu disse para vocês em italiano. Enfim, vamos agora ao tema do vídeo. Eu vou ligar o notebook primeiro aqui, espera aí. Antes de começar esse vídeo, deixa eu pegar meu copo de água. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu falar para vocês uma coisa. Não existe uma receita perfeita para aprender o idioma. Talvez a maneira como eu aprendi italiano, e como eu ainda aprendo, porque eu ainda não, né, já falei que eu me viro bem italiano, tá? Eu dou uma boa enganada. Mas isso não quer dizer que eu fale fluente. Talvez a mesma receita que eu usei não sirva para você. Então não existe algo milagroso, seria maravilhoso se inventasse uma pílula que você toma e você já acorda falando o idioma, né? Mas não é assim que funciona. Vamos nos hidratar porque, né, tá muito calor. Olha essa porta. Gente, essa porta aparece em vários vídeos, deixa eu explicar. O antigo morador aqui, ele era músico. E essa porta aqui, ó, do quarto, olha, ela era cheia de espuma. Porque ele ficava tocando, acho que ele era guitarrista ou baixista, não lembro mais. Ele ficava tocando ali dentro do quarto. Aí o pai dele pegou e encheu a porta de espuma para ele poder ficar tocando e não incomodar. Aí nós pegamos, meu marido teve a brilhante ideia de tirar essa espuma ali, ó, e usar ali, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. A gente colocou aqui na bateria. Só que, cara, por causa do calor, caiu tudo. Olha isso aqui. Tá muito calor aqui. Isso aqui tava na porta. Olha lá, ele não para. Ó o sino. Ó as roupas no varal. Eita, nós. Eita, Itália. Maravilha. Uma que interessa, eu vou falar pra vocês. Então, vamos lá. Começando do começo.
Nós estamos aqui na Itália há 2 anos e meio, como eu disse, eu não falo fluente italiano, eu me viro bem em italiano, consigo me fazer entender, eu tenho a consciência de que eu preciso melhorar. Todos os dias eu estudo um pouco. Hoje, inclusive, agora neste momento, estou estudando um pouco de italiano para levar o carro em uma oficina mecânica ali, então pensei, não, deixa eu aproveitar e já gravar um vídeo rápido, porque a hora que eu paro para fazer é agora, porque se eu não for deixar para gravar depois, vou gravar no final de semana, gente, eu nunca vou gravar, porque a vida é corrida, né, eu trabalho aqui, né, tem os boletos italianos para pagar, então eu vou falar um pouquinho para vocês como eu aprendi italiano aqui na Itália e antes de vir para cá. No Brasil, nós tivemos um preparo de mais ou menos uns 2 anos antes de vir para a Itália. Eu ainda tenho que gravar um vídeo falando sobre isso, eu sei, estou devendo um vídeo, contando sobre o nosso preparo financeiro, psicológico e várias outras coisas. E uma das metas que nós tínhamos em relação ao preparo é o idioma. Então, faltando 1 ano antes de vir para a Itália, nós decidimos que íamos começar a estudar italiano. Então, o que nós fizemos? Primeiro, eu comecei a estudar italiano com um vídeo no YouTube, um canal de 2 italianos, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês. Um é Simone e o outro é... Eu não vou falar aqui para não errar, mas eu vou colocar aqui embaixo, tá? Pausando. No vídeo que eu citei é isso aqui. E tem um, inclusive, que é o Simone, que sim, Simone é o nome de homem aqui na Itália, é um nome estranho, né? Pra gente no Brasil, Simone é o nome de mulher, mas aqui Simone é o nome de homem. Esse professor, essa aula é muito legal, porque ele ensina o alfabeto e a pronúncia de cada letra, que isso faz muita diferença. Então, ele tem aulas ali do A1 até o B2, até o C1, C2, então ele tem vários níveis de aulas ali e é bem definido. Então eu comecei a estudar ali, né? Comecei a estudar as palavras, as pronúncias, as letras, tudo, e eu fiz aulas também com outro canal, que é tudo gratuito, né, no YouTube, para testar. Beleza, passado isso eu pensei, bom, eu acho que eu consigo me comunicar um pouco em italiano. E meu marido a mesma coisa. Então o que a gente fez? Teve uma vez que a gente estava em casa, a gente chegava do trabalho e a nossa pira, assim, era pegar canais de brasileiros que moram aqui na Itália e tal, e vamos mudar um pouco hoje, não vamos ver vídeos de brasileiros na Itália, para ver como a vida é na Itália. Vamos ver vídeos de italianos mesmo. E nós achamos um vídeo de um canal italiano, falando sobre a Itália, como se fosse um canal de jornal local. Aqui tem muita criminalidade, aqui tem não sei o quê, aconteceu tal coisa hoje, um carro bateu lá não sei aonde. E a gente achou esse canal italiano e a gente foi, vamos ver, né? Acho que a gente já vai entender um pouco. E aí o vídeo ali era um vídeo de 1 hora e nos primeiros minutos eu já pensei, caraca, não tô entendendo nada. E fiquei assim, eu falei, acho que meu marido tá entendendo, né? Acabou o vídeo, eu olhei pra ele, eu fiquei com medo de falar, falei, amor, eu não entendi nada, você entendeu? Ele, não entendi nada. Ali o bicho pegou, a gente falou, não, a gente não tá preparado. Aí nós decidimos comprar um curso de italiano. Nós pesquisamos vários e tem algumas pessoas que nos indicaram um curso em italiano e nós compramos um curso, é um curso que pode durar até 2 anos. Era um curso de aulas gravadas, eu não vou indicar aqui porque não tenho parceria com ninguém. Se vocês quiserem, me inscrevam lá no privado e eu mando para vocês. E esse curso é um curso já de aulas gravadas e você vai fazendo ali conforme der o seu tempo. O bom é que você ajusta no seu horário. Fiz o início do curso, aprendi algumas coisas, mas o meu desenvolvimento não foi bom. Não era um problema com o curso até tem vários certificados e se você finaliza o curso inteiro você ganha um certificado de proficiência muito legal, assim, a qualidade é muito boa. Mas para mim não deu, eu não consegui aprender, eu não aprendi um pouco, na verdade, mas eu não tinha disciplina para estudar. Eu tenho que ir lá ver aquela aula gravada, tinham aulas online também que eram ao vivo, mas eu não me adaptei, não dá. Para mim tinha que ser aula tete a tete, não funcionou. Meu marido, acho que ele fez um módulo só e nem isso. Então nós vimos ali que daquela maneira não ia dar, não ia dar. Nós instalamos vários aplicativos de idioma, nós instalamos o Duolingo no celular e eu instalei um outro que eu esqueci o nome, mas eu vou procurar se vocês quiserem, vou deixar aqui embaixo o link, que ele não dá estrutura de frase, ele coloca só palavras, né? E eu estudei com esses 2 aplicativos, o meu marido ele só estudava com o Duolingo, a gente trabalhava na mesma empresa na época, e na hora do almoço, ele ficava lá na hora do almoço, lá com o Duolingo todo dia. Ele aprendeu italiano com o Duolingo. Ele chegou aqui na Itália falando com o Duolingo. Dos 2, quem falava melhor italiano e ainda fala é ele. E quem começou a resolver todas as burocracias em italiano nos primeiros dias foi ele, só com o italiano do Duolingo. Quer dizer que o Duolingo seja maravilhoso? Não. Mas é o que eu disse antes.
Cada um tem um jeito que funciona. Então, o que eu fiz? Junto com esse curso que nós compramos, tinha um livro ensinando como você a tentar estudar italiano sozinho. E o livro me ajudou muito mais do que o próprio curso. Aí eu vou usar um exemplo. No livro ali, ele dizia assim, para você aprender um idioma, você tem que procurar um jeito que você gostaria de aprender italiano. Eu vou usar um exemplo. Meu marido, ele fala inglês. Ele fala inglês muito bom. Ele aprendeu sozinho traduzindo músicas. E ele fala inglês super bem. E eu pensei, bom, eu gosto de música. Então, o que eu fiz? Eu peguei e baixei toda uma playlist ali no meu Spotify e criei uma playlist só com músicas em italiano. Músicas onde o italiano falasse devagar ali, porque tem uns rap italiano que você não consegue entender nada, eles cantam muito rápido. E ali eu fui traduzindo algumas músicas e foi me ajudando, inclusive algumas músicas de louvor e músicas cristãs, eu fui traduzindo ali e ali foi crescendo um pouco o meu vocabulário. Outra coisa que eu fiz, podcast. Eu comecei a pesquisar um monte de podcast de italiano mesmo e comecei a ouvir. Outra coisa que eu comecei a fazer, que me ajudou também ainda no Brasil, é fazer escuta ativa e escuta passiva. Escuta ativa é quando você põe uma música, ou você põe uma série, ou você põe um filme, e você fica ali escutando ativamente, o que quer dizer? Você está escutando e prestando atenção no que está sendo falado e tentando identificar o que significa. No começo eu não entendia nada, eu fazia muita força, eu falei, meu Deus, eu estou falando japonês, não entendo nada. Porque a gente tem aquela ideia no Brasil, mas o italiano é fácil, é parecido com o português. Para você pode parecer, para mim não foi, não. Eu não achava nada parecido com o português. Tem algumas palavras que são parecidas? Tem, mas nem tudo. Né? A gente fica lá vendo a novela O Terra Nostra, não sei o quê, que é fácil. Não, gente, o italiano real não é o italiano do Terra Nostra. Então, para mim, assim, não foi tão simples. Então, eu fazia a escuta ativa e tentava entender. No começo eu não entendia nada, depois, com o tempo, fui ouvindo. Opa, entendi uma palavra. Aí passava um tempo. Opa, tô entendendo 3 palavras. Opa, tô entendendo o contexto. Então, assim, eu fui aprendendo mais. Eu também fazia escuta passiva, que é você colocar ali um podcast ou uma música no idioma que você quer aprender, ou colocar um vídeo no YouTube ou um filme e você ficar ouvindo sem tentar prestar atenção. Só para o teu ouvido e teu inconsciente ir ali entendendo ou tentando entender e se acostumando com o idioma ali, né, sendo falado, com a escuta e tudo mais. Então eu comecei a praticar a escuta ativa e escuta passiva. Outra coisa que eu comecei a fazer também, eu tenho uma amiga no Brasil, e ela já morou aqui na Itália por 10 anos, e ela fala o italiano super bem. E quando ela soube que eu vinha pra Itália, ela falou, meu, se você quiser me mandar áudio e me mandar mensagem pra gente conversar em italiano, bora. E eu mandava mensagem pra ela, a gente conversava um pouco em italiano ali, eu ia desenrolando, era de suar os bigodes, porque ela fala muito bem, e eu ficava ali, às vezes, me embananando um monte. Mas serviu ali para eu testar um pouco, né, do real, como seria aqui na Itália falando italiano. Inclusive, se ela estiver assistindo esse vídeo, eu já mando um abração para minha amiga Kali, grande fotógrafa de Curitiba, também trabalhei com ela um tempo em Curitiba. Beijão, minha amiga. Te espero aqui na Itália. Outra coisa que eu fiz também, eu vou ver se eu acho uma imagem para colocar aqui. Eu sou muito visual. Talvez por conta da fotografia, por mexer com artes visuais, então eu peguei um monte de post-its e coloquei na parede de um quarto que a gente usava como escritório, e eu colocava ali as palavras, né, a formação de frase, e tinha aquela parede inteira que eu fiz ali para aprender italiano. Então eu passava ali e sempre dava de cara com alguma palavra ali nova e tudo mais. Depois que o meu idioma avançou um pouquinho, mas um pouquinho, que eu já estava entendendo, eu tinha dificuldade para falar. Eu acho que essa é a principal dificuldade de qualquer pessoa que está aprendendo idioma. Você começa entendendo um pouco. A fala ela vem um pouco depois, né? Com a vivência, com a prática. Então eu já estava começando a entender um pouco de italiano. Eu não entendia tudo, entendia uma palavra ou outra, entendia o contexto, mas tudo que estava sendo falado ali eu não entendia. Depois que eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a pesquisar outros canais de italianos que dão aulas de italiano, que tem palavras e fraseologias um pouco mais avançadas, e eu comecei a estudar nesses canais e também me ajudou bastante. Eu comecei a achar outros canais italianos também que falam só palavras, isso me ajudou também. Eu comecei a assistir também desenhos em italiano, que é muito legal, porque ele vai falar uma linguagem mais simples. Comecei a tentar assistir esses desenhos, então uma coisa ali ou outra eu comecei a entender, mas a minha fala ainda estava bem horrível. Eu vou deixando tudo aqui linkado, tá? Aqui embaixo nos vídeos. Aqui na descrição do vídeo, para vocês
consultarem depois. Beleza, chegou o grande dia, mudamos para a Itália. Quando nós mudamos, o processo foi outro. Eu achei que eu ia já chegar e conseguir falar italiano com o italiano que eu tinha aprendido ainda no Brasil, mas não, eu me embananei muito. A gente foi resolver a burocracia, eu deixava tudo pro meu marido resolver. Mas logo no começo, quando a gente chegou, que eu vi a necessidade mesmo de aprender o italiano, de falar o italiano, nós nos matriculamos em um curso do Tipia Cinque. Eu não sei se tem em toda a Itália, mas eu acredito que sim. Tipia Cinque, eu vou deixar escrito aqui, que é uma escola gratuita de idioma para estrangeiros. Eles focam no aprendizado do italiano para estrangeiros, é gratuito. Ali as aulas elas aconteciam 3 vezes na semana, ou no período da manhã ou no período da tarde. Você consegue fazer a inscrição ali no Tipia Cinque só com o passaporte. A gente conseguiu fazer só com o passaporte e o Codice Fiscale. Nós passamos por uma prova ali, eles fizeram uma prova para saber em qual nível do italiano nós estávamos, para colocar a gente na turma certa, para que a gente tivesse um desenvolvimento bom. Eu fiz ali um pouco desse curso do Tipia Cinque, me ajudou bastante com a fala, com a escuta, a desbloquear um pouco da fala, porque você tem exercícios de fala ali, as aulas são todas em italiano, porque o professor é italiano. Foi uma experiência muito legal, porém chegou um momento que eu senti que eu estava travada um pouco, eu já não desenvolvia mais. Porque o teu desenvolvimento não depende só do seu desenvolvimento, depende do desenvolvimento de outros colegas. Então, se tem colegas que demoram mais para aprender, você fica ali travado. E eu senti que eu ficava um pouco atrasada. E meu marido também começou a ficar muito... eu tive que ensinar o colega, eu tive que ensinar a professora. Estava bem travado, então a gente meio que desistiu. Fizemos por um tempo e desistimos. Tem outras nacionalidades que fazem essa aula e tem outras nacionalidades que talvez para eles é mais difícil aprender o italiano, que é uma língua muito distante. Então... estava travando um pouco o nosso aprendizado, então ali nós saímos e decidimos que a gente não ia mais fazer. Logo na sequência, o meu marido já começou a trabalhar, então ele já começou a desenrolar o idioma. Outra coisa que me ajudou muito a aprender o italiano foi assistir TV italiana. Então eu assistia a TV todos os dias, o jornal todos os dias. No começo era difícil de entender tudo, depois o ouvido ele vai se habituando. Outra coisa que nos ajudou muito, que acho que foi o principal, logo que a gente chegou, a gente já começou em uma igreja, o culto era todo em italiano, era cheio de italiano ali, então a gente ouvia a palavra italiano, tinha a parte do louvor ali, que é das músicas, tudo em italiano, e acabava o culto, a gente ficava ali conversando com os italianos. Conforme a gente foi passando um tempo ali naquela igreja, a gente foi fazendo amizade com pessoas, chegou ao ponto da gente sair para comer com os italianos, então conversava tudo em italiano, e isso ajudou muito, se inserir mesmo na cultura. Porque a gente, quando vem pra cá, você tem a dificuldade do idioma, então você vai lá e faz amizade com brasileiros. Ai, que alívio, eu posso falar em português. Mas esse é um grande erro. É legal você fazer amizades, mas é legal você fazer amizades com italianos e tentar se envolver em situações onde você possa praticar o idioma. E foi isso que a gente fez. Então, indo na igreja, assim, nos ajudou muito. Então, sempre no final do culto, ficava conversando com os italianos, tentando me expressar com o Google Tradutor mesmo. Isso nos ajudou muito. Depois de um tempo frequentando essas igrejas e já tinha deixado já o Tipia Cinque um pouco de lado, eu descobri na cidade que a gente estava que tinha um curso de italiano que era gratuito, que era só de conversação. Era uma escola normal e quando acabava ali as aulas, alguns alunos ficavam ali na escola e chegavam pessoas voluntárias. Eram aposentados, eram cidadãos normais, italianos, que saíam do trabalho e passavam direto lá para ensinar estrangeiros a falar italiano. Então eu chegava na sala, tinham as carteiras, resumidamente, tinham as carteiras de sala de aula, tinha um italiano lá e você sentava de frente com o italiano e ficava conversando. Às vezes eram grupos de 2 ou 3, eu tive muita sorte porque eu fiquei só com um professor e era um senhor de 70 anos e ele era maravilhoso e era aula só de conversação. Ele me ensinou muito. E eles perguntam ali, você quer italiano para quê? Para trabalho, para turismo. E eu falei, não, eu quero para conseguir trabalho, para me desenvolver no dia a dia. Então, eles focam o italiano naquilo que você quer. E a conversação o tempo todo. Eram 2 vezes na semana e eram 2 horas de aula. Isso me desbloqueou demais para falar. De chegar ao ponto do meu professor falar, você está falando muito bem italiano. Você já consegue falar o que você precisa, então eu vou te ensinar a falar italiano sem sotaque. De forma que os italianos, quando falarem com você, não percebam que você é uma estrangeira, que eles achem que você é realmente uma italiana. Me ajudou muito, muito mesmo. Depois desse curso, eu fiz ele por um tempo, aí eu comecei a trabalhar. E é óbvio que trabalhando dia a dia, você se obriga a estudar italiano, então isso me ajudou demais.
Outra coisa que eu fiz, que me ajudou muito com o idioma também, assim, a desenrolar, principalmente a fala, foi me preparar para conversas. Sim, eu me preparava para conversas com italianos, que eu sabia que eu ia ter. Então, por exemplo, quando a gente ia na igreja, eu já sabia mais ou menos o que as pessoas iam conversar. Por exemplo, quando meu marido começou a trabalhar, todo mundo ali sabia que meu marido estava procurando trabalho. Quando ele começou a trabalhar, eu sabia que naquele culto, daquela semana, quando a gente fosse, todo mundo ia saber que ele tinha começado um trabalho e iam perguntar, tipo, ai, do que você está trabalhando? Ai, não sei o quê. Eles iam me perguntar também, aí você está trabalhando já? Já conseguiu um trabalho? Então eu me preparava para essas conversas, o que eles podem perguntar sobre esse assunto, o que eu posso responder. Então eu passava a semana estudando sobre aquela conversação. Deixa eu abrir um pouco essa porta, que gente, ó, pelo amor de Deus, tá muito calor aqui. Misericórdia. Vou terminar. Vamos lá. Eu me preparava para conversas, sim. A gente tem um casal de amigos aqui que foram os nossos primeiros amigos que nós fizemos aqui na Itália, que é um casal de argentinos. Eles estão aqui há 20 anos, então a gente conversa com eles só em italiano. No terceiro dia que a gente chegou aqui, a gente já foi na casa deles comer pizza. E eu ficava assim, ó. Se não entendia metade das coisas, ou nem metade. Mas não conseguia falar nada. Então, toda vez que a gente ia encontrar com eles, que a gente ia na casa deles, ou que eles iam na nossa casa, ou que a gente ia sair, dar uma volta, eu me preparava para aquela ocasião, para possíveis conversas. Isso me ajudou muito. Então, beleza. Agora eu vou falar para vocês os meus principais erros que eu cometi ao aprender italiano e que pode ser um erro seu também e que eu acho que pode te travar, não só para aprender italiano, mas para aprender qualquer outro idioma. O primeiro é achar que o italiano ele vai aparecer na sua cabeça quando você chegar aqui. Ah, mas eu vou lá e eu tento, eu aprendo na raça. Não faça isso, não recomendo. O italiano não vai aparecer na sua cabeça. Você vai ter que estudar, você vai ter que ler alguma coisa, você vai ter que fazer algum exercício ali, você vai ter que estudar gramática, o que é certo, o que é errado, porque não vai aparecer. Outro erro que eu cometi é achar que eu não estava aprendendo. E isso me desmotivou muito para estudar e eu parei de estudar um tempo antes de vir para cá. Vou explicar. Eu fazia isso comigo e era muito prejudicial. Eu estudava, eu lembro de uma situação aqui em específico. Eu estudava ali, estava estudando uma parte de conversação daquele curso que eu comprei ainda, e ali era uma conversa informal, era uma conversa entre dois amigos. Aí o amigo chegava e perguntava assim, o que você tem? Aí o amigo, não tô muito bem, tô com um problema em casa, não sei o que, tá. Ah, poxa vida, pode contar comigo. Era a conversação assim, tudo em italiano, óbvio. Aí a conversação terminava ali e tal, e eu estudei aquelas palavras daquela situação, da conversação, as frases de resposta, de pergunta, enfim. No dia seguinte, depois de ter estudado o que eu fazia, o que eu estudei ontem? Vamos tentar lembrar. Não lembrava nada, porque a tua mente está processando ainda. E isso me desmotivou muito. Ficar, não vou estudar, não estou aprendendo. O que tem na minha cabeça que a palavra não fica aqui? Eu estudei ontem, eu não lembro que eu estudei ontem. Tipo, eu lembrava um pouco o contexto, mas eu não lembrava as palavras. E aquilo me frustrou muito, e eu passei a não estudar mais com tanta frequência. E eu lembro até hoje dessa conversação ali, dos amigos conversando, cosa c'è? Estou vendo dei problema em casa, estou tendo problemas em casa. Aí o amigo, no final, o amigo responde assim, não, stai tranquilo, pode contar isso de mim. Tipo, pode contar comigo, pode contar isso de mim. Em italiano significa pode contar comigo. E eu achei tão legal aquela frase que eu pensei assim, pô, que legal, pode contar isso de mim. Eu vou escrever isso aqui, porque o dia que eu tiver um amigo italiano, se ele precisar de alguma ajuda e eu estiver conversando com ele, eu vou falar, pode contar isso de mim, pode contar comigo. E eu escrevi aquilo ali, que eu achei legal. E eu não lembrava o dia seguinte, depois eu fui fazer aquele exercício besta de, vamos ver se eu lembro, não lembrava nada. E não estudei mais. Nunca mais nem estudei essa parte dessa aula. Pois bem, chegamos aqui na Itália, fizemos amigos, né? Fizemos amizade com esse casal e tal, que são os argentinos, que a gente conversa em italiano com eles, que estão aqui há muitos anos. E eu não falava nada no começo, né? Porque era travada com o italiano, eu não conseguia falar, fazia muita coisa errada, que eu vou contando aqui ao longo para vocês do vídeo. E aí passou, acho que uns 6 meses, eu já estava conversando, estava me comunicando, tudo, e aí teve um dia que eu estava conversando com essa amiga. E eles têm um canal de rádio aqui na Itália muito legal, é online. E aí ela falou, eu quero voltar com o canal, tava parado esse canal, eu quero voltar com essa rádio online, não sei o quê, mas eu não sei por onde começar, eu vou precisar fazer foto, vídeo, não sei o quê. Gente, na hora, veio assim na minha mente, não, stai tranquila, pode contar isso de mim. Aí ela, obrigada, pode contar isso de mim.
ele saltou na minha cabeça, ou seja, talvez na hora você não lembre ali quando você estudou, se você fizer esse exercício, não vai lembrar. Mas a palavra que você estudou, eu acho que ela vai ficar guardada lá na sua mente, em algum momento, no momento preciso ou oportuno, ela simplesmente vai saltar da sua cabeça. Eu nem pensei, a palavra simplesmente saltou. Pode contar isso que me deu. Será que eu tô falando certo? Eu só senti que era, pode contar comigo. E falei, sem pensar. Ali eu vi, não, realmente, tudo que a gente estuda, lógico, algumas coisas a gente esquece, mas ali uma parte eu acredito que ela fica na memória. Então, um dos erros que eu cometi era estudar e no começo tentar fazer esse exercício e ver que eu não conseguia lembrar nada, e isso me desmotivou muito. Esse foi um dos meus erros. Outro erro que eu fiz também, outro erro que eu cometi, é não tentar falar italiano logo que eu cheguei. Como eu percebi, quando a gente chegou, que ia ter que resolver muita burocracia italiana, que a gente chega aqui, a gente tem que resolver muita burocracia, né? Tem que estar com multa e tudo você vai falando italiano. Eu percebi que meu marido falava muito melhor que eu. Ele tem muita facilidade com o idioma. Ele falava muito melhor que eu. Então, toda vez que a gente ia resolver alguma coisa ali, eu falava, ai, amor, fala você fala melhor. E eu deixava só pra ele falar, e eu não arriscava, por medo, bobeira. Até que chegou em algumas situações que ele falou, não, vai você, vai lá sozinha, vai na comune, pergunta, não, mas você tem que ir comigo. Ele, não, amor, você tem que ir, porque se você não for, você nunca vai aprender. Vai, pega o Google Tradutor, mas vai. Ele começou a me empurrar. E eu comecei a perder o medo. Então, um dos erros que eu cometi é medo de falar, medo de errar, medo de falar errado, de alguém não entender. Você vai ter que perder esse medo. E você só vai perder esse medo falando. Outro erro que eu cometi também, ficar me comparando com as pessoas. Cara, esse é um erro que não relaciona só ao idioma, mas relaciona a várias coisas da nossa vida. Sempre a gente está se comparando com alguém. Já repararam? E eu me comparava com as pessoas. Tipo, eu chegava aqui, eu tava ali há uns 3, 4 meses, e eu via alguma brasileira, né, que eu fiz amizade, um brasileiro, e essa pessoa tava ali, a gente tava, sei lá, no restaurante, por exemplo, pedindo uma comida, e eu falava, né, meio com medo, meio travando, meio olhando o Google Tradutor. Aí eu percebi que o amigo falava, com o garçom desenrolando, e eu, meu Deus, ele já fala italiano tão bem, por que eu não consigo falar assim? E ficava assim, meu Deus, eu ficava ali, pesando na minha cabeça ali, tim, tim, tim. E aí, pô, você vai ver, o cara tá aqui há muito mais tempo que você, ou o cara tem uma facilidade, ou o cara tinha mais tempo de estudar italiano, enfim. Cara, a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo para aprender, cada um tem a sua maneira de aprender diferente, e não dá para se comparar, porque cada um é cada um. Depois que eu parei eu parei de me comparar, eu olhei só para mim. Eu concentrei mais nas minhas dificuldades e eu consegui começar a desenrolar, porque você foca no seu problema. Você para de tirar o foco da vida do outro. O foco é você, a vida é sua. É você que tem que aprender idioma, ele já sabe. Então eu parei de me preocupar e parei de me comparar com os outros, porque eu sou um ser único. Enfim, vocês entenderam, né? Parar de se comparar. Bom, eu acredito que foram esses os meus erros. Medo de falar, insegurança, medo de falar errado, sabe? Hoje eu falo errado mesmo, mas eu só quero que a pessoa entenda o que eu tô pedindo ali, e a gente vai perdendo medo. Mas assim, conselho, quanto antes você perder esse medo, melhor pra você vai desenrolar o italiano muito melhor, tá? Vou falar pra vocês agora como eu mantenho esse italiano. Eu confesso que eu não tenho muito mais tempo pra estudar e nem muita paciência. E é um grande defeito que eu acho que eu tenho, não sei se outras pessoas que moram aqui na Itália têm, é de se acomodar com o idioma. No senso de você aprende a falar o básico, você já entende, já tem um bom entendimento, a gente consegue entender muito bem já o idioma, né, depois de um tempo, por mais que você não fale bem, mas entender assim, já consegue entender quase tudo. Você consegue se comunicar, pedir o que você precisa, você está no ambiente de trabalho, você sabe tudo que precisa ser falado ali, as palavras, as fraseologias que você usa no trabalho, no dia a dia, e você para de estudar, porque você acha que não precisa mais. E isso é um pior erro que você comete, que eu estava cometendo, e agora eu voltei a estudar, voltei à rotina de estudar. Então, como eu mantenho a minha evolução do estudo de italiano hoje? Primeiro, eu assisto séries italianas com legenda em italiano, porque me ajuda muito. Outra coisa que eu faço, eu assisto filmes americanos, porém com áudio em italiano e com a legenda em italiano. Por exemplo, eu quero aprender a falar um pouco o italiano mais informal, um pouco mais na gíria, mais descolado e tudo mais. Então eu assisto série adolescente, que vai usar uma fraseologia um pouco mais descolada, e eu assisto essas séries todas em italiano.
Outra coisa que eu faço, eu comecei a ler livros em italiano. Isso é um pouco mais cansativo, porque exige mais da cabeça. Eu tô com um livro ali que eu tô faz uns 4 meses que eu tô no livro, eu não cheguei na metade ainda, porque eu tenho que estar com a cabeça descansada. Eu vou lá, leio e tal. Tem palavras novas que eu não conheço, então eu tenho que traduzir para entender bem o sentido e tudo mais. Então, eu leio também em italiano e isso me ajuda. Eu comprei uma Bíblia em italiano também, a gente lê essa Bíblia em italiano, ajuda muito também. Outra coisa que eu faço também, eu comecei a seguir um monte de influencer italiano no Instagram, comediante também, Instagram, então eu tô sempre ali olhando em contato com o idioma. Às vezes eu compartilho alguns vídeos dos meus stories dos italianos falando, dando risada, fazendo palhaçada, falando da Itália, eles mesmos falando mal da Itália. Tá, então quando a gente brasileiro fala mal da Itália, não é só a gente, os próprios italianos fazem piada com isso, então eu sigo bastante influencer italiano e isso me ajuda com o idioma, obviamente. Mantenho contato com os italianos, nós temos amigos italianos. Teve até outro dia um seguidor, eu não sei se é seguidor aqui do canal, um inscrito do canal, mas ele foi lá e comentou assim: você tem amigos italianos? Será mesmo? Duvidando. Gente, a gente tem amigos italianos sim, tá? Um dia eu vou até gravar vídeo com eles, mas eu vou explicar o porquê. Nós temos amigos italianos. É difícil fazer amizade com os italianos, isso é real mesmo. Mas a gente frequenta uma igreja e ali é outra pegada. A gente almoça junto com eles, a gente sai. Então, a gente tem contato com os italianos e conversa em italiano. E também a gente conversa em italiano com outros estrangeiros de outras nacionalidades. Né? A gente conhece romeno, a gente conhece africano e a gente conversa com eles em italiano, porque a gente não sabe o idioma deles, então a gente está exercitando direto o idioma. Teve algumas pessoas que me perguntaram, mas dá para falar inglês? E dá, gente. Dependendo do lugar, dá. Se for um lugar mais turístico, você fala com inglês. Eu, morando em cidade pequena, logo que eu cheguei, fiquei com preguiça de arriscar o italiano e eu confesso que eu falei inglês algumas coisas quando fui pedir informação. Mas assim, se você está num país que você imigrou, você tem que falar a língua dos caras. Você vai ter que se inteirar. Então, mais cedo ou mais tarde, sabe aquela feridinha que tem aquele curativo que você vai ter que arrancar? Arranca logo de vez que dói menos. Então, chegou aqui, começa a falar o idioma. É melhor, você vai aprender mais rápido, a tua integração vai ser muito mais rápida. Bom, acho que é isso. Vou seguir o meu dia aqui, vou dar uma estudadinha no italiano, porque depois eu vou ter que levar o carro mecânico, isso é real. Depois fazer almoço, né? Fazer almoço antes, na verdade. Tá até a batata aqui em cima da mesa lá, ó. Oh, meu Deus do céu. Os vídeos anteriores ficaram um pouco escuros, agora tá mais claro porque eu abri a porta, mas, gente, se eu não for gravar agora no meio das coisas que eu tô fazendo, eu não vou gravar nunca, né? Porque a vida aqui é muito corrida, né? Muito que a gente trabalha, a gente tem que ir no mercado, tem que fazer as coisas, então eu gravo quando eu tô fazendo as coisas, senão eu não vou gravar nunca. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, eu vou deixar tudo que eu falei, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Bom, é isso. In bocca al lupo. Non molare, raga. Ci teniamo duro. Un bacione e arrivederci. Até a próxima.